Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast e hoje eu trouxe uma pessoa incrível para falar um pouco para vocês sobre a história dela, dar algumas dicas sobre comunicação. Estamos em Terras Paulistas. Num Bem-vinda, estúdio né? novo, eu amo essa cidade, gente. Galera, hoje eu trouxe aqui a Cecília Berê. Ela é fundadora e CEO do Grupo Fala, um hub de comunicação, formada pelas as agências Fala Criativa, Fala Labs e Fala IU. Já atuou ao lado de mais de 200 empresas em seus processos de construção de marcas. Entre elas a Reserva, RAP, Escola Conquer e também Gati Ninjas. Cecília, seja bem-vinda. Obrigada, Rê. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você. Ai, muito bom Que receber bom que você. saiu, hein? Que bom que saiu esse Olha, podcast. Gente, Cecília eu conheci junto com a Mia ano passado. ano passado? Foi Achei que ano tinha sido mais. passado. Parece que é sempre mais, né? É. Foi ano passado, faz um ano exatamente agora, porque foi em março. Caramba. E, Cis, eu quero que você conte um pouquinho pra galera como que foi o seu começo, porque eu venho acompanhando vocês no Instagram, tanto você quanto sua empresa, vi sua irmã em Portugal, você dando várias palestras, mas eu lembro que ano passado, quando a gente conversou, você me contou um pouco a história de como vocês começaram com a empresa de vocês, e eu quero que você compartilhe com a galera pra inspirar aí o pessoal que tá tentando, pensando em começar alguma coisa. Responsabilidade. Mas vamos lá. Eu sou formada em jornalismo, né? Então é algo que todo mundo, assim. Eu me formei para escrever, não para empreender, né? Basicamente foi essa a minha formação. E só que eu nunca, né, pessoal, acho que eu nunca entendi o porquê que eu tinha escolhido jornalismo para fazer de faculdade. Hoje eu entendo, mas depois de mais de 10 anos, né? Hoje eu entendo e eu vou contar o porquê disso. Me formei, Rê, fiz tudo que eu podia fazer no meu estágio, assim. Trabalhei com tudo, assim. Tudo mesmo. Meu primeiro estágio eu ganhava R$ 200 pra trabalhar o mês inteiro e fim de semana, tá? Então, assim, eu já fiz de um tudo nessa vida. No final da faculdade, eu entrei para trabalhar no Sindicato dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Lugar mais quadrado que você pode imaginar, né? Não tem nada a ver com as empresas que eu trabalho hoje, mas foi um lugar que me deu muita possibilidade de crescimento em relação a Cecília, pessoa barra profissional, em relação a me impor. Né? A gente não aprende a fazer isso na faculdade também. E aí eu tinha que trabalhar com o secretário da Fazenda, eu fui contratada também para fazer começar a rede social lá, isso 12 anos atrás. Né? Então eu tinha que mostrar minhas ideias, eu tinha que explicar o porquê que eu estava querendo aquilo. Quando eu ia para falar numa Assembleia Legislativa, ou quando eu ia no secretário da Fazenda, eu tenho essa cara aqui, vocês imaginam anos e anos atrás, né? Então eu precisava que a minha imagem, que a minha postura, ela mostrasse o que eu sabia fazer, né? Para passar confiança, enfim. Foi maravilhoso, mas eu fiquei lá um pouco, quase 3 anos. Foi incrível durante esse processo, mas o que eu tava fazendo, assim, né? Da minha vida. Eu ganhava um salário super bom, muito bom mesmo. Eu tava começando até a ficar um pouco meio acomodada, assim, porque, eu tinha carro, eu tinha garagem lá, eu trabalhava à tarde só, sabe? Então, assim, era uma vida muito tranquila. E aí caiu uma oportunidade no meu colo de trabalhar numa startup. Na época, o que que era startup, né? Há quantos anos atrás isso? Isso foi 2013. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Entrei, né? Conheci uma pessoa que era amigo do fundador da Easy Taxi. E aí, numa conversa, ele falou: Cara, tô precisando de uma jornalista pra minha empresa. Conhece a Easy Taxi? Eu falei: Não. Você usa aplicativo? Não. Na época eu tinha um celular que nem tinha aplicativo, era um Nokiazinha. Falei: Não. Ele, então. Falei: Bom, mas o que que é? Como que funciona? Eu quero entender, né? Uma semana depois eu tava trabalhando lá. Fiz entrevista, passei, né? Comprei um celular novo que comportava ali um aplicativo. E aí eu tava trabalhando, comecei a trabalhar lá e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim, a primeira coisa melhor que eu fiz na vida, porque abriu minha cabeça.
abriu, né, a forma que eu via o mundo, comecei a entrar um pouco nessa parte do empreendedorismo mesmo, né, conheci muita gente boa, tem as pessoas que trabalhavam comigo, hoje, tá todo mundo em algum lugar muito bom, assim. Eu acho isso a coisa mais incrível do mundo. E, e aí, com isso, né, eu me tornei head global da empresa. O que que era isso? Eu nem sabia o que que era, né? Então, foi uma coisa que foi a primeira vez, assim, que eu saí muito da minha zona de conforto. Eu precisei usar uma característica que hoje eu sei que eu tenho, que é a cara de pau, que me ajudou nesse processo de entender, ok, qual que é o meu papel aqui, o que que eles esperam de mim e onde que eu vou conseguir ganhar skills para fazer o que eu preciso, né? Então, assim, a minha cara de pau ajudou, porque eu não sabia, eu perguntava, eu ia atrás das pessoas, a gente ficava num prédio do fundo de investimento da empresa, tinham várias empresas investidas, então tinha muita gente boa no mesmo lugar. Então eu comecei a ir atrás, eu comecei a perguntar, eu comecei a tirar dúvida, eu comecei a questionar, eu comecei a grudar em algumas pessoas para começar a entender o que que eu precisava fazer, né? Eu era super jovem ali, eu tinha 23 anos, então ou eu fazia isso ou eu ia ser engolida, E lá né? você era head? Global de O que é comunicação. isso? Eu cuidava basicamente da comunicação da empresa nos países que ela atuava. Na época, quando eu entrei, a empresa estava em 5 países, então eu comecei a coordenar, né? Então, a gente tinha uma agência de relações públicas aqui no Brasil, tinha agência de relações públicas em cada país que a empresa operava, América Latina, e eu era a pessoa responsável por fazer essa coordenação, né? Entender como que as agências estavam trabalhando, né? O que estava acontecendo dentro da empresa que tinha que ser comunicado. E aí, com isso, a empresa começou a crescer, né? Eu fiquei 1 ano só lá. E aí, quando eu saí, a empresa estava em 35 países. Então, eu vi a empresa crescer para 30 países. Então, foi assim, a maior escola que eu tive, né, na vida, assim, foi esse 1 ano insano. Eu morava dentro da empresa. E para mim não tinha problema nenhum. Né, eu chegava cedo, eu ia embora tarde, eu queria saber tudo que acontecia nas áreas, né? Então, eu lembro que na época, gente, 10 anos atrás, você, para explicar para um taxista que seria interessante ele baixar um aplicativo para começar a pegar corrida, Imagina. meu, era difícil pra caramba. E aí eu não entendia isso, né? E aí teve uma vez que eu falei pro pessoal que eles iam abrir Santos, abrir operação lá em Santos, que é litoral aqui de São Paulo. Eu falei, já posso ir com vocês para eu ver como que acontece esse processo? Eu fiquei 3 dias lá com eles, debaixo de sol, andando pra cima e pra baixo, de ponto de táxi em ponto de táxi, falando: olha, gente, vocês conhecem esse táxi? Funciona assim, 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 um aplicativo assim, assim, assado. Você baixar, né? Você consegue cliente por meio dessa telinha aqui, não sei o quê, e você não fica tão, né? Otimiza o seu tempo, porque é por geolocalização. Então, se você tá numa corrida finalizando lá, 10 quilômetros de distância, você pode pegar outra corrida lá perto. Meu, era um processo cansativo pra caramba. Mas eu, como comunicação, precisava entender. Porque eu precisava entender o que que nós iríamos trabalhar de pauta, por exemplo, para ensinar aquele taxista a usar a nossa empresa, né? Então, assim, eu era extremamente interessada. E aí eu comecei todas as áreas eu tava lá. O que que você tá fazendo? Posso fazer junto? O que que você tá fazendo? Né? Eu lembro que a gente fez uma ação com uma marca de chocolate que a gente precisava colocar ganhou a gente ganhou muito chocolate dessa marca e a gente precisava colocar etiqueta em todos os chocolates para colocar em todos os táxis. A gente virou noite fazendo isso e eu lá, junto com a galera. Então, assim, foi realmente uma escola que, para mim, eu levo com muito carinho. E aí, com isso, assim, o CEO começou a crescer muito, né? O CEO o fundador da empresa começou a crescer muito, começou a ser reconhecido nesse ecossistema de inovação, tecnologia. Consequentemente, ele começou a ser convidado para participar de muito evento, participar de muita palestra. E aí, com isso, eu comecei a receber uns pedidos, assim, um pouco diferentes para mim naquela época, que era: quero convidar o Thales para fazer uma palestra. Me manda um orçamento? Falei, nossa. Falei, Thales, estão me pedindo um orçamento aqui pra você fazer palestra? Que isso, né? Não sabia que isso era possível. E aí, isso começou a aumentar, aumentar, aumentar. E aí, ele conversou, falou, Cecília, quer tentar vender minhas palestras? O que você vender, você ganha comissão. Falei, tá bom.
vamos nessa, né? Obviamente que como CEO da empresa, então ele representava aquela empresa 100%, né? Eu, como uma pessoa responsável pela comunicação da empresa, a gente recebia muito convite para ele estar em lugares que seriam positivos para a companhia, ou seja, ele participava ali sem cobrar nada, obviamente, né? Porque isso ia reverberar de forma positiva para a marca. Mas, assim, eventos, uma palestra motivacional, palestra com foco em inovação, a gente começou a vender. E aí, comecei colocando um preço baixinho e vendendo, e ninguém falava nada. Eu comecei a aumentar o preço, aumentar o preço. Falei, gente, A galera realmente paga mesmo. a galera tá pagando. E eu ganhando comissão super boa. Deu certo, comecei a fazer isso como um freela. E nesse meio tempo, eu saí dessa empresa que eu trabalhava, eu fui para uma outra empresa para trabalhar também com a parte de comunicação. E eu continuei fazendo esse freela pro Thales, vendendo a palestra dele. Quando eu saí e entrei nessa outra empresa, ele me apresentou 2 empreendedores. Olha, Cecília, esses 2 caras estão precisando do mesmo suporte que eu. Eles estão recebendo convites e precisam de ajuda para organizar tudo isso e vender. Falei, passa para cá que eu vendo. Comecei a ter esses 3 clientes como freela, né? Organizando as palestras, vendendo, negociando e tal. E trabalhando nessa outra empresa também, na parte de relações públicas. Com isso, a demanda de palestra começou a aumentar pra caramba. E aí chegou um momento que eu virei pro Thales e falei, Thales, arruma outra pessoa pra fazer isso, porque tá me atrapalhando no meu emprego isso. No meu emprego, né? Que me assina minha carteira ali. Ele tá me atrapalhando. Tipo, eu sento do lado do CEO da empresa, ele sabe que eu faço esse freela, mas assim, as palestras estão aumentando e tô ficando sem tempo pra fazer um trabalho ali de qualquer... Os 2 estão ficando porcos, né? E aí ele plantou a primeira semente ali na minha cabeça. Ele falou, Cecília, você nunca pensou em ter uma agência? Você já tem 3 clientes, você tá ganhando uma comissão legal, não tem ninguém que faz isso aqui hoje em dia, né? Só com esse foco do empreendedor, porque eu trabalhava com o empreendedor. O que você acha? Eu falei, nossa, será eu com uma agência e tal? E ele falou, meu, se você quiser, eu entro junto com você e tal. Eu falei, vamos nessa então, né? Um mês depois, eu consegui uma pessoa para ficar no meu lugar lá nessa empresa que eu trabalhava, pedi demissão e abri a Fala Criativa, que foi a primeira agência, né, que deu origem a tudo, assim. Fala Criativa, nós nascemos como uma empresa de agenciamento de empreendedores, então eu criei um portfólio com vários empreendedores, que eu fazia esse trabalho ali de agente, vamos dizer assim, né? Foi ótimo, durante 2 anos. Então, final ali, a Fala Criativa nasceu no final de 2014. Tá? Então foi uma trajetória muito rápida nessas empresas, mas que valeu literalmente por MBAs, assim. Fundei a Fala Criativa no final de 2014, comecinho de 2016, eu resolvi começar a pensar ali em possibilidades que eu poderia agregar ao negócio, né? Então, porque 2015 inteiro eu só vendi palestra. Eu trabalhava da minha casa, sozinha, né? Começou a aumentar a demanda, eu contratei uma pessoa. Aí um amigo meu emprestou o escritório dele, comecei a trabalhar lá no escritório dele, mas vendendo palestra. Começou a ter umas crises, assim, economia, como no final de 2015 ali, né, onde as pessoas começaram a negociar mais os preços das palestras. E aí eu comecei a diminuir um pouquinho a comissão, eu só ganhava comissão. Eu não tinha fixo com os meus clientes, né? E aí, em 2015, a Fala Criativa, ela fazia só essa Só gestão agenciamento da das palestras. do pessoal. Exatamente. Da agenda do pessoal. Tá. Então eu ganhava comissão em cima das vendas, ponto. Com essa questão ali de, diminuindo, né, aumentando negociação, né, diminuindo a minha comissão, eu falei, eu preciso pensar em alguma outra coisa pra fazer aqui, porque só ganhar comissão não vai funcionar pro negócio, né? E aí, nesse meio tempo, vários amigos, conhecidos, assim, eles estavam abrindo as suas próprias empresas, suas próprias startups, e todo mundo vinha falar comigo, Cecília, quero começar a fazer PR. O que você acha dessa agência? O que você acha desse escopo? O que você acha dessa proposta? E eu comecei a ajudar as pessoas. Ajudar. Sem ganhar nada. Falei, acho que aí tem alguma coisa que pode ser interessante. Um buraquinho que eu Um posso buraquinho entrar. ali que, de repente, é uma possibilidade. Eu nunca tinha trabalhado em agência de comunicação. Eu sempre fui o cliente. E aí eu tinha um amigo que fez faculdade comigo, que ele trabalhou sempre, assim, desde o primeiro semestre da faculdade em agência.
Fui, chamei ele, mandei mensagem pra ele, eu falei, Vitor, ele trabalhava no maior grupo, assim, na maior agência de comunicação da América Latina. Ele, assim, já tinha um cargo super bom, porque ele tava lá há 10 anos, praticamente, há muitos anos. E aí, falei, olha, tô querendo abrir um braço de agência aqui, de relações públicas, só que eu não tenho ideia, né? Assim, eu tenho o lado do cliente, eu sei o que eu gostava ou não das agências que me atendiam, que me atenderam, mas eu queria uma ajuda. Aí ele falou, vamos nessa. Ele começou a me ajudar, a ideia era ele ser sócio da empresa ali, durante um tempo funcionou muito bem. Ele me ajudou, né, na questão dos processos, então assim, clipping, né? Quais são ferramentas interessantes? Ele me, ó, usa isso aqui que é boa, isso daqui é assim, né? Começou a ajudar bastante. Infelizmente não deu certo a nossa parceria, né? Muito porque ele já tinha um cargo lá, ganhando bem, a nossa estava começando, não tinha como pagar um salário bom. Tipo, eu mal recebia, né? Então, não fechava a conta, mas foi muito bom durante esse processo. Ele ajudou realmente muito. Ele foi muito como um consultor ali. Ele ajudou muito como um consultor. Aquelas dicas iniciais que todo negócio precisa, né? Exatamente. Mas deu muito certo, né? Aí, o que acontece? Em 2017, depois de um ano, eu tinha 5 clientes. Deu certo o braço de PR, assim, a gente começou a ser reconhecido no mercado, a gente O que começou é PR? relações públicas. Ah, Começou a funcionar, as empresas começaram a buscar a gente, como, né, querendo entender nosso serviço e tal. E eu falei, cara, quer saber? Vou parar de vender palestra. Tá dando certo essa parte de relações públicas aqui, né? Eu acho que a gente começou a incorporar no trabalho de relações públicas um pouco da questão dos eventos, que era o que a gente fazia lá no começo, porque se você está falando, já entrando aqui na parte de comunicação, mas se você está falando de um trabalho de relações públicas, a gente tem uma gama enorme de serviços que nós podemos oferecer para cada empresa, né? E eventos tava dentro das nossas entregas. Então, a gente começou a trazer a parte de eventos aqui para a parte de relações públicas. Deu muito certo, eu parei de vender palestra, né? E comecei a organizar um time focado em RP. Ponto. Então, foi basicamente assim que eu comecei a empresa. Assim, foi uma oportunidade que caiu no meu colo. No começo, eu falei, será? Mas depois eu agarrei com unhas e dentes e deu muito certo, né? Então, é algo que, né, 2020, 2019... Nossa, voltando, né? 2017, eu ia falar, 2015 montando time. começou. Não, 2017, que a gente começou a montar time focado em RP. 2018, a gente começou a se estruturar muito bem na parte de relações públicas. A gente começou a ganhar muito cliente bom, né? A RAP, por exemplo, que hoje não tem uma pessoa que não conhece a RAP, né? A gente começou a trabalhar com eles em 2018, se eu não me engano. A gente fez o lançamento da RAP aqui. Na época, era aquilo assim... Você sabia que tem um aplicativo que faz tudo pra você? Porque a Rappi nasceu como um aplicativo que faz tudo, né? Desde delivery de comida que você podia pedir, até um favor, tipo, eu preciso comprar essa caneca, né? Eu não tenho tempo de ir no shopping. A Rappi vai pra mim, né? Então, foi um trabalho muito de mostrar para as pessoas que existia já um aplicativo que fazia tudo para você. Então, a gente começou a receber muitas marcas grandes, assim, né, querendo conhecer o nosso serviço, a gente começou a trabalhar com essas companhias, foi muito bom. 2019, assim, a gente também começou a olhar para uma outra vertente do trabalho de relações públicas, que era o marketing de influência, né? Então, a gente incorporou nas nossas entregas o marketing de influência e funcionou muito bem. 2000 e... Aí a gente abriu um braço de Customer Experience, né? Para alguém para olhar para os nossos clientes, maravilhoso. 2020 era para ser o nosso ano. Ele foi, só que foi diferente, né? Por conta da pandemia. Então, posso já ir entrando? Então, 2020, assim, a gente contratou A gente não tinha RH até então. Eu era a pessoa que fazia esse trabalho de... Contratação. Recrutamento, cultura, processos internos todos. E aí chegou um momento que eu falei, não, preciso de ajuda, né? Porque até então, assim, eu era a CEO da Fala Criativa. Na época, assim, a gente não tinha liderança na agência. Eu era o comercial, eu era o financeiro, eu era administrativo, eu era o Customer Experience, eu era RH. Então, eu ocupava todas essas cadeiras, né? Eu tinha, óbvio, que eu tinha uma pessoa que me ajudava ali na emissão de nota e tal.
né? Tinha. Mas eu tinha uma pessoa que olhava para os clientes, começando a área de CX, mas eu era a pessoa que coordenava tudo isso. Aí, em 2020, eu falei, não, preciso de alguém para olhar para as nossas pessoas. Eu fazia um trabalho até que ok, assim, de RH, modéstia à parte. Mas eu precisava ter alguém que realmente entendesse, né, dessa área, entendesse de processos, as reuniões, né, as agendas das reuniões. A gente não tinha isso muito bem estruturado. Aí eu contratei a Thaís Corallo, maravilhosa, que ela entrou no comecinho de 2020. Eu sei que ela ficou 15 dias trabalhando no escritório e veio pandemia, né? Veio o lockdown e tal. Graças a Deus, eu falo isso pra ela todo dia, graças a Deus ela entrou naquele momento, assim, porque foi o momento que eu mais precisei de ajuda, né? De alguém olhando para as nossas pessoas, assim. Do dia pra noite, todo mundo dentro de casa. Perdi 60% da minha receita em um dia. Eu tinha dinheiro para operar 3 meses de empresa. Foi um caos, assim, gigantesco. E que ela me ajudou muito, assim, a entender. A gente não desligou ninguém, né? Tipo, mas as pessoas precisavam de ajuda, precisavam de um suporte mais direcionado, olhando pra cabeça mesmo, né? E aí, ela entrou nesse momento. Com isso, assim, a gente teve que entender o que a gente podia fazer, o que estava ao nosso alcance pra gente não fechar as portas em relação a novos negócios, novos serviços, adicionar novas Inovação. entregas. Quando você fala que perdeu 60% da receita, 60% dos contratos cancelaram? Tipo, não quero mais seu serviço. Tô cortando custos. Não sei quando eu vou voltar. Foi. Gente, um parêntese grande aqui, né, nesse dia. Eu morava sozinha aqui, num apartamento de São Paulo minúsculo. E lockdown e tal, ninguém sabia quanto tempo ou não. Eu sei que quando aconteceu isso, no mesmo dia, todos os clientes ligando. Eles me ligavam, né? Porque eu era a pessoa que tava ali no comercial, dos contratos. Então, Cecília, a gente tá cortando custo e a gente vai precisar cortar com vocês. Foi no mesmo dia, todo mundo. No final do dia, eu deitei no chão de casa. Falei, Deus, o que eu faço? E agora? Não tenho dinheiro, assim, eu tinha acabado de fazer uma reforma gigante no escritório. Que eu usei o escritório 4 meses. Era um escritório de 2 andares, a gente fez um auditório, uma copa maravilhosa, sala de reunião, uma estação, assim, de redação, de trabalho, sala de call. Meu, uma puta de uma reforma. Vocês sabem quanto custa uma reforma, né, gente? E eu, assim, falei, não, esse ano tá maravilhoso, a gente tá com essa previsão de crescimento, os clientes aumentando o escopo de trabalho, vamos fazer a reforma, vai ser um investimento, que dá tudo certo. Então, assim, gastei tudo que eu podia e não podia naquilo, e aí com isso meu caixa ficou, né, menor, 3 meses literalmente eu tinha de caixa dentro de casa. Falei, Deus, e agora? O que eu faço? Porque, assim, ninguém falava, vou congelar por 1, 2 meses. É tipo assim, eu não tenho tempo, não tenho previsão. Eu não podia contar com a sorte. Né? Eu lembro que eu deitei, fechei o olho. Falei, Deus, deixa eu acordar só quando tudo passar, porque, assim, eu não sei o que eu faço. Chorei horrores. Aí eu levantei, assim, eu fui no banheiro, depois de horas deitada, chorando, com o olho já inchado. Aí eu olhei pro espelho e falei, Cecília, ou você faz ou você faz. Não tem ninguém que possa fazer por você, né? Na época, assim, eu tinha um sócio que ele ficava mais no conselho, mas no operacional, assim, era eu. E aí, dei aqueles 3 tapinhas na cara, vamos mulher, reage. Bota um cropped, reage. Foi exatamente o que eu fiz. E aí eu chamei a Ju, que é a pessoa que estava comigo na área de Customer Experience na época, a Andresa, que era a pessoa responsável por me ajudava na parte financeira na época. Todo mundo era muito júnior ali. Eu, inclusive, nessa área, sabe? Falei, menina, seguinte, a gente precisa sentar aqui e fazer um plano de contingência. Comecei a ver as pessoas fazendo, sabe? Comecei a ler para entender o que a gente fazia. Falei, bom, a gente tem que pensar em 3 cenários. O cenário atual, ou seja, com atual que a gente tem, um cenário X% pior e um cenário caótico, que é 0 cliente dentro de casa.
É o que a gente tem para fazer. E qual que é, né? O que a gente tem em cada um desses cenários, o que a gente tem que fazer em cada um desses cenários, o que a gente tem de dinheiro para pagar de salário em cada um desses cenários, fornecedor, quem que a gente vai cortar ou quem que a gente vai tentar renegociar, é isso. A gente fez isso, assim, em uma semana a gente tinha tudo isso na ponta do lápis, né? Conversei com o time, a gente ajustou salário, a gente renegociou com o fornecedor, enfim, deu certo. Nesse meio tempo, eu tenho uma irmã, gente, que chama Thaís. Minha irmã, ela é publicitária, ela sempre trabalhou, assim, ela nos últimos anos, antes dela empreender comigo aqui na Fala Labs, ela era autônoma, então ela tinha alguns clientes, ela trabalhava com social media e ela coordenava, ela fazia o LinkedIn pessoal de alguns executivos. Eu já tinha começado a perceber uma necessidade muito grande para os clientes da Fala Criativa, né? Uma necessidade de se posicionarem melhor, assim, nas redes sociais. Tanto as empresas, porque tinham redes sociais muito fracas, quanto os porta-vozes, os executivos, que não olhavam, e se olhavam também era de uma forma muito distante. Comecei a conversar com a Thaís, eu falei, cara, isso que você faz, eu preciso aqui. Os nossos clientes precisam disso, né? Porque eles precisam entender que a rede social não é mais só ter um postzinho ali. Não, rede social é estratégia, comunicação, é conversando com esses diferentes stakeholders e tal. Falei, você não quer vir pra cá, não? Pra gente começar a pensar em algum serviço, né? Olhando pra isso, pra gente vender pros nossos clientes? Isso foi começo de 2020. Ela falou, cara, vamos nessa. E aí, em abril de 2020, assim, um mês depois do caos, a gente fundou a Fala Labs, né? A Fala Labs é a nossa agência que começou olhando só para social media. Hoje a gente está olhando para social media, olha muito para conteúdo e a gente olha muito para estratégia de marca, branding mesmo, né? Então, será que essa empresa ela tem a logomarca que ela deveria? Ela está comunicando, a identidade visual dela comunica o que ela quer? Então, a gente faz isso para as empresas hoje, mas começou no meio do caos e foi muito bom. Estava até comentando agora hoje mais cedo até o porquê que foi bom. Foi porque tava tudo meio caótico, o mundo tava meio caótico. Então a gente conseguiu testar muita coisa. A gente cobrou, obviamente, quase nada no início, porque as pessoas elas não estavam investindo. Mas a gente testou muita coisa. Putz, isso aqui funciona, isso não. Isso daqui é legal, isso não. Foi o momento de validar o que dava certo, Totalmente. Né? E aí as empresas começaram a dar um estalo nela de que, cara, no meio de uma crise, se eu não tô bem posicionada, vai ser muito mais difícil sobreviver. Então, as empresas começaram a olhar para a parte de comunicação de uma forma muito mais estratégica. Então, para a gente, foi maravilhoso, porque a gente tinha a Labs mais validada, a gente começou a vender. Então, no meio do ano de 2020, a gente já tinha recuperado tudo que a gente tinha perdido no primeiro semestre. Nesse primeiro semestre de pandemia, assim. Porque as empresas começaram a entender que precisamos olhar com estratégia, eu preciso investir nisso. Porque se eu tenho 2 xícaras, A e B, uma, faz um trabalho de marca muito bom, muito consistente, tá na rede social, tá fazendo relações públicas, tá no evento certo, e a caneca B não faz nada disso. O consumidor vai pra onde? Pra A ou pra B? Com certeza. Ô, Cecília, mas no meio do caos, vocês terem conseguido abrir a Fala Labs e ainda fazer com que ela se posicionasse muito bem. A comunicação de vocês foi muito assertiva, né? Porque como que você mostra... Vamos supor, por exemplo, sei lá, eu, Renata, estou aqui no meio da crise, contando dinheiro, sem saber qual vai ser o cenário. Qual foi a estratégia de vocês para me convencer que eu tinha que investir nisso? É uma questão muito de, assim, pro lado da empresa, de prioridade. Né? Tipo, ela entender que, olha, eu preciso atrair mais venda. Ela precisa de mais venda. Eu vou investir nisso porque vai trazer venda. Eu vou investir num trabalho de social media porque eu vou enxergar o trabalho de social media como um canal de aquisição para mim. As empresas começaram a perceber isso. E aí é aquilo, eu sei que elas estão, no momento, cortando custo, mas existem custos que são necessários e precisam entrar na lista de prioridade. Então, foi um pouco desse viés, assim, que a gente teve, né, nessa época. E aí, o que começou a acontecer também?
Pra gente, né, no caso, muita empresa de fora começou a entrar no Brasil, entrando em operação aqui no Brasil. Então, a gente começou a ganhar algumas contas internacionais, o que pra gente foi muito bom, porque eu comecei a ganhar em dólar ou em euro. Então, assim, eu tava no céu. Falei, graças a Deus, meu Deus. É sério, pra conseguir começar a voltar ao salário normal das pessoas, voltar com os fornecedores que a gente tinha, né? Então, assim, foi tudo casando muito bem, assim. Algumas coisas eu acho que foi um pouco de sorte, confesso. Mas outras, quando a gente, né, abre uma empresa nova no meio desse caos, começa a mudar nossa comunicação. As pessoas, elas estavam nas redes sociais. Então, o consumo por meio da rede social aumentou muito nessa época. E a gente estava lá, todos os dias falando. Por que a gente tinha que estar na rede social? Por que a gente, né, consegue melhorar a nossa exposição de marca? Por que a gente consegue, se a gente está bem posicionado, por que a gente consegue cliente? Porque no final do dia, as pessoas, elas querem clientes, ponto. Porque elas querem vender mais. Só que elas contratam a gente, é um meio para que isso aconteça. A gente não é o fim para aquilo. Então, a gente tem um trabalho de educação, assim, muito que você bem posicionado, sua reputação muito boa, você trabalhando a sua marca muito bem, você vai conquistar teu cliente. Você vai chegar no lead e você vai conquistar cliente, né? Então, as pessoas, às vezes, elas entram em contato com a gente falando, quero vender mais, então eu quero contratar vocês. E não, o discurso não é esse. Eu quero me posicionar melhor, porque eu quero ter mais clientes, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho, né, de comunicação. A gente sempre teve uma rede social muito forte, né? Então, Esse trabalho que vocês faziam de conscientização era pela rede social? Pela rede social, principalmente. Né? Nessa época, eu comecei a me posicionar também, a dar mais as caras. Até então, eu não tinha Instagram com conteúdo, não tinha nada disso. Meu LinkedIn parado. E a gente começou a entender que, sim, eu tô vendendo isso, eu preciso fazer isso. E eu recebo hoje muita gente por meio das minhas redes sociais. Muita gente. Tanto que no nosso CRM, tem lá quando a gente fala de onde a pessoa veio, tem o lugar ali que não, veio qual sócio que veio? Qual que foi? Foi da Cecília? Foi LinkedIn? Sabe? Então a gente começa a entender um pouco da onde que vem aquelas pessoas. Então, deu, né? A gente começou ali, meio do ano de 2020, retomar tudo, e aí com uma empresa a mais. Eu me posicionando melhor nas redes sociais e a gente mostrando para as pessoas que elas precisavam também se posicionar melhor como marcas, executivos como marca, né? Então, assim, quando eu começo a olhar para as redes sociais do executivo, é uma coisa, é uma vertente. E o que mais? A gente começou a mostrar para as pessoas que o executivo, o porta-voz, o founder, o empreendedor, todo mundo é uma marca. E aí, com isso, caminhou muito, assim, para o final do ano de 2020, a gente fundar a nossa terceira empresa, que foi a Fala You. Fala You é uma agência de personal branding. Né? Então, a gente, por meio de assessoria de imprensa, por meio de relações públicas, por meio de eventos, por meio de marketing de influência, a gente trabalha a pessoa física. Né? Então, tudo isso foi durante 2020, que a gente já sabia disso tudo, mas a gente começou a ver na prática o que uma empresa bem posicionada, um executivo bem posicionado, uma rede social bem estruturada, trazia, né, para as marcas. Seja ela da empresa ou de quem está liderando aquela empresa. Então, né, 2020 foi um ano bem decisivo, assim, em relação a negócio, né? Para vocês terem uma ideia, assim, a gente fechou 2020 com as 3 empresas, né? A gente começou 2021 pensando, ok, a gente tem 3 empresas, como a gente vai se organizar? Como que vai se estruturar tudo isso? Porque a gente só foi, né? Então, foi vendo todas as dores e abrindo empresa pra Eu falei, eu vou ter um RH para cada uma das empresas, eu vou ter um Customer Experience para cada uma das empresas, eu tenho que ter um comercial para cada uma, um financeiro. Como que a gente estrutura? E eu fico aonde? Nessa, né? Porque o que acontece? A Fala Labs eu fundei com a Thaís, minha irmã, que ela é a CEO da Fala Labs. Então, ela é a pessoa responsável
por tudo ali naquela empresa. Eu sou responsável pelo comercial. Na Fala Criativa, comecei a montar lideranças, né? E em 2021, eu trouxe o Nildo, que ele trabalhava já com a gente lá, né? Ele se tornou head head da nossa empresa nessa época. Então, eu comecei a treiná-lo. Depois, a gente começou a ter outras lideranças ali. 2020, final de 2021, convidei ele para ser CEO da empresa, né? Então, para tocar a operação realmente. E hoje ele é meu sócio. Então, ano passado, ele se tornou sócio da empresa também. E na Fala You, eu sabia que eu não queria ter uma empresa só minha. Eu não queria ficar sozinha ali. E a Fala You você tinha aberto sozinha? Sozinha. Então, era eu, comercial, eu que liderava o time, eu pensava na estratégia com o cliente, fazia tudo. E eu sabia que eu não queria fazer isso. Por quê? Porque eu, durante muitos anos na Fala Criativa, eu fui sozinha. Não queria mais trabalhar sozinha, não. Tipo, eu queria ter alguém do meu lado pra trocar, pra dividir as dores comigo, né? Então, ali em 2021, eu comecei a conversar com algumas pessoas, né? E com isso, eu me aproximei da Tainá. A Tainá trabalhou comigo na Easy Taxi, lá em 2013, 14. Então, a gente se conhecia dali. Eu acompanhava a trajetória profissional dela, ela acompanhava a minha. Aí eu falei com ela, porque eu tava com uma ideia de uma quarta empresa, tá? E eu falei, Tainá, olha essa ideia, o que você acha? Aí a gente começou a conversar. E aí a gente começou a entender que essa ideia dessa quarta empresa, ela era, na verdade, a Fala You melhorada. Falei, cara, isso aqui é a Fala You melhorada. Não quer vir aqui pra Fala You, não? Nos unimos, hoje ela é minha sócia na Fala You. Ela é a CEO da Fala You, então ela é responsável pela operação lá. E aí hoje a gente tem um grupo que chama Grupo Fala. Passamos por um rebranding, né, recentemente. Antes éramos Fala Hub. Um mês atrás a gente passou por um rebranding, entendendo muito quem que nós somos no mercado, quais são os nossos diferenciais, como que as pessoas nos enxergam. Era muito difícil você explicar o que era a Fala Hub, como que é a conexão com as 3 agências, era muito complicado. Né? E muito porque a gente só foi. Nasceu, só foi, vamos nessa. Vamos nos tornar um grupo? Vamos. Ah, então tá bom, é a Hub. Tava na moda, Pronto. né? Hub. E aí, na Hub, a gente tem um time de Customer Experience, People, financeiro, administrativo tá aqui, que vai olhar para as 3 agências. Então, é isso, ok? Ok. Então, vamos nessa. Sem pensar direito. Esse rebrand, ele veio para auxiliar Agora, na comunicação da nossa empresa. na hora da venda. Na hora da venda. Porque a gente entendeu que tudo nasceu por conta da fala. Todo mundo fala... Não fala, é a fala criativa. Não, é a fala. É a Fala Labs. É a Fala You. Não disse o nome. O que? Fala Criativa. Meu, nasceu só. Se eu contar um dia aqui, como que surgiu, ninguém nem me leva a sério, mas é papo pra outra história. Aconteceu. Muito bom. Ô, Cecília, e hoje o Grupo Fala, ele é muito focado nessa questão de comunicação, né? Em ajudar as pessoas e as empresas a se comunicar e se posicionar melhor, certo? Sim. Quando você pega essas empresas que já estão no mercado ou que estão tentando entrar, qual é a dificuldade maior que você encontra, assim, não a sua, mas que o cliente, CEO, né? tá tendo para conseguir se posicionar? Depende do momento da empresa, tá? Vou dividir aqui em momentos de cada uma delas. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que tá nascendo agora, nasceu recentemente, então ela foi, validou o negócio dela, putz, tem mercado, vou começar a vender, ela precisa começar a pensar na marca dela. A dor que essa pessoa tem, ela é diferente de uma empresa que já atua há anos e tá bem consolidada no mercado. A dor que essa empresa tem é até, tipo assim, quem eu sou, por que eu faço, quem são os meus concorrentes, quais meus diferenciais e como eu vou me posicionar em relação eu sou a Xícara, uma empresa de XPTO. Até essa pequena frase é muito difícil no início de uma empresa. A gente ajuda nisso. Quando a gente fala que a gente trabalha com uma estratégia de marca na Labs, a gente ajuda as pessoas que estão ali dentro dessas companhias a entenderem como elas vão se vender. Aí, com isso, vem a parte visual, né? Então, olhando para a estratégia de
de marca olhando para identidade visual, né? Então, quais são os elementos, tudo isso a gente faz. Quando a gente tem isso pronto, e quando a empresa já está rodando, aí a gente começa a olhar para as redes sociais. Então, assim, quem que a gente vai ser na rede social? E quando eu falo a gente, a empresa mesmo, a xícara aqui, ó. Quem que a xícara vai ser na rede social? Então, ela vai ter um Instagram para comunicar um assunto X, Y, Z. Ela vai ter o LinkedIn para explicar A, B e C. Porque as pessoas também acham que rede social é copia e cola em cada uma delas. E não é. A gente precisa pensar por que que eu tô fazendo. Por que que eu tenho um LinkedIn? Por que que eu tenho um Instagram? Por que que eu tenho um TikTok? Por que eu tô no Twitter? E qual que a gente vai falar, vai sempre passar as mesmas mensagens. Mas cada ferramenta ali, cada plataforma necessita de uma linguagem única. Né? O LinkedIn não suporta os vídeos de TikTok, por exemplo. Não vou colocar os vídeos ali dentro. É muito mais sério, né? A linguagem, ela é outra. Então, a mensagem, ela é única. Só que ela vai ser transmitida de maneira diferente. A gente ajuda tudo isso. Né? Então, essa é a parte de social media de uma empresa que está nascendo, está se conhecendo. Quando a gente fala de uma empresa mais estruturada, ela já sabe o que ela quer. Ela já se entende. Então, a gente também vai começar a entender, beleza. Então, eu vou trabalhar com a equipe de marketing, vou trabalhar com o time de vendas, porque o social ali, né, entra, de repente, em funil de venda daquela companhia. Então, a gente começa a entender quais os conteúdos que vão ser colocados em cada uma dessas plataformas, rede social, dessas companhias. Só que elas já se conhecem. Então, elas já estão posicionadas. Já estão. Ela já tem lá a sua identidade visual bem consolidada, ela já tem uma persona muito bem definida. O nosso trabalho está aqui para potencializar isso, né? Existem hoje inúmeras plataformas que a gente pode usar para isso acontecer, né? Newsletter, então é ter um blog, é ter um site proprietário. Então, tudo isso é algo que a gente começa a fazer. Aí, quando a gente olha, por exemplo, para uma necessidade de relações públicas, de uma empresa que está nascendo, de uma empresa que já é consolidada, também ela é completamente diferente. Quando a empresa está nascendo, ela tem um objetivo, uma necessidade muito maior de se provar. Então, a gente sempre vai estar ali apresentando a empresa. Quem é, o que faz, por que faz, os cases. Putz, fechou uma parceria agora. E educar o mercado. Se a gente está falando de uma empresa que está lançando produtos novos, é educação de mercado. O que eu fazia 10 anos atrás de mostrar para o taxista por que é legal, por que é vantajoso ele ter a empresa no aplicativo e ter clientes por ali, é a mesma lógica do que eu preciso fazer hoje. O que muda é a complexidade. O que muda é a raiz ali do problema. Né? Então, a gente sempre vai ter isso. E a empresa, né, a questão da empresa que está nascendo também, mostrar muito quem são as pessoas, quem é o founder. Ele tem um papel extremamente importante ali. Né? Se ele está procurando investimento, por exemplo, o investidor vai olhar pro fundador. Aqui entra, e é válido, essa questão de que as pessoas se conectam com pessoas? Por isso que é importante? Totalmente. E aí, aqui é muito uma questão de... As pessoas, elas procuram consumir coisas que elas acreditam, que elas se identificam. Então, passou da época de uma empresa ter um perfil ali, só design, sem pessoas ali dentro, só com aqueles quadradinhos e frases de impacto. Não, tem que ter alguém ali mostrando o que faz, como faz, né? Isso é importante. Quando a gente vai pensar numa estratégia de social, né? Não adianta a gente ter, mesmo olhando para a estratégia de social de uma empresa, uma fintech, por exemplo. Não adianta eu colocar lá a rede social ser aquela rede social estática, com um monte de post quadrado, que não tem ninguém aparecendo, que são várias frases e ponto. Não. Tem que ter alguém ali. E principalmente, o Instagram vai ser o quê? Vai ser um trabalho, vai ser uma rede social que eu vou trabalhar muito employer branding, ou não, eu vou conversar muito, tendo um conteúdo mais educativo. Vai depender muito dos objetivos daquela rede. E você vai entender quem que você pode trazer para ajudar a fomentar aquilo. E vamos pensar em uma empresa que... Vou até usar o meu exemplo mesmo. Tem o Instagram da R. Dalmolin,
tá lá. No Instagram da Redão Molinha, a gente não tem uma dinâmica de stories com frequência. Tem posts com rostos, né, pessoas, do pessoal do escritório, mostrando um pouco o dia a dia que a gente faz. No meu Instagram já é muito diferente. E aí, no Instagram da Redão Molinha, a gente cita que quem responde sou eu, e quando a pessoa entra no meu, ela vai ver stories, vida, tudo acontecendo. Existe uma necessidade de, no Instagram do corporativo, ter essa presença de stories, dia a dia, mais atividade? É interessante. E aí tem um ponto que, assim, hoje a sua empresa, você é a cara dela, certo? Certo. Daqui 10 anos, você vai ter outros sócios, outras pessoas que você vai depender muito do objetivo que você tem como empresa. Vou dar um exemplo mais palpável aqui, tá? Porque eu não conheço a sua realidade, eu não sei os seus objetivos. Mas, por exemplo, uma startup que a gente trabalha há muitos anos, o CEO da empresa, ele era a pessoa que aparecia 24 horas por dia. Tava ali. Em tudo. Rede social, PR, evento, tudo. A empresa começou a crescer, a empresa começou a se destacar no mercado, a empresa começou a ter um organograma extremamente robusto de pessoas muito boas ali, muito boas, que respondiam por áreas. E hoje o CEO ele aparece na rede social, nem da empresa, nem nem dá o ar. E em pauta, por exemplo, é pauta de mercado. Ponto. Porque existem outras pessoas ali que falam sobre ele, né? Tipo, tem muito uma questão... Vou dar outro exemplo, até citando aqui. Rony Reserva. Rony é a fundadora da Reserva. A Reserva, se o Rony não estiver lá, ela não acaba hoje. Antes, ele tinha que estar ali 24 horas por dia. Ele trouxe muito a marca dele. As duas marcas, elas se mesclaram, né? Mas o objetivo de qualquer empreendedor é fazer com que o seu negócio perpetue, mesmo se ele não tá lá. Então, é interessante. Eu falo muito pro pessoal, não adianta só a Cecília dar as caras ali. Eu tenho o meu papel, eu falo e eu apareço onde eu preciso. Existem outras pessoas que aparecem e falam nas áreas que elas representam. Porque a empresa não sou eu mais hoje. Antes eu não podia nem tirar férias. Porque senão a empresa não andava. Hoje, se eu tirar férias, a empresa anda. E o objetivo de qualquer negócio, de qualquer empresário, é esse, né? Então é importante entender os objetivos que a empresa tem a médio, longo prazo de negócio. Se a Renata não tiver mais, a empresa continua? Perfeito. Então é muito entender, né, esses objetivos das companhias, desses executivos, para pensar na comunicação. E para onde a gente vai na comunicação? Se a gente não souber esses objetivos, a gente vai fazer qualquer coisa. Aí não faz nada com estratégia. E é legal pensar isso porque a gente vê essa questão de delegar também essa função, né? Então, deixar que cada um que é responsável de algum setor dentro da empresa também possa aparecer no Instagram, possa dar as caras, até pra pessoa, um terceiro que entre lá, ele vê que existe uma equipe, existe um time. Totalmente. Não é só uma pessoa responsável por isso, né? Não, e assim, né? Por exemplo, a gente tava falando sobre uma ação de endomarketing que foi feita lá na empresa. A pessoa que realizou aquilo, que pensou naquilo, estruturou naquilo, ela sabe muito mais, com detalhes, do que o CEO, por exemplo. É claro que o CEO de uma empresa, ele tem que ter noção de tudo que está acontecendo ali. Porque se ele está aqui numa entrevista e você me pergunta sobre a ação de endomarketing, eu vou saber. Mas eu não preciso saber com todos os detalhes do mundo. Mas é importante que o CEO saiba tudo que está acontecendo naquela empresa, né? Mas assim, vim aqui só para falar do assunto de endomarketing, não ia ser a CEO, ia ser a pessoa que fez aquilo. Então, dentro da empresa, quando a gente pensa numa estratégia de relações públicas, por exemplo, de quem vai ser o porta-voz da companhia, depende do objetivo. A empresa quer o quê? Eu preciso melhorar minha marca empregadora. Então, a gente vai fazer um monte de pauta, né? Vai ter um trimestre ali focado nesse assunto. Então, quem que é a pessoa que responde por esse assunto? É a Joana. Então, é a Joana que vai ser porta-voz. Cissa, muito obrigada por
ter topado participar e dividir um pouco todas essas experiências e insights. Já tive vários, inclusive. Pensando assim, na galera que tá começando, que eu recebo bastante pergunta no Instagram, tipo, ai, Renata, tô iniciando pra abrir meu Instagram, tenho que abrir uma pra empresa? Como que eu faço isso? Eu tenho que falar assim? Esse tempo eu postei uma foto que eu tava com o cabelo pintado. Falou, ai, quando você pintou o cabelo, foi estratégia de marketing? Agora que você não pintou mais, é estratégia de marketing? Então eu vejo que a galera tem bastante dúvida em como se posicionar, em o que fazer, enfim, né, a maneira que vai lidar com isso. Qual que é a sua dica que sirva, né, de maneira geral para todos no momento que, estou começando minha empresa, vou entrar em uma rede social, o que que eu preciso cuidar, o que que eu não posso negligenciar? Eu falo umas coisas que às vezes vai contra ao que muitas pessoas falam, tá? Mas assim, acho que tem um ponto que é... Primeiro, as pessoas, elas perderam a autenticidade delas. As pessoas, elas estão querendo copiar os outros. E as pessoas, elas não se conhecem muito bem. Se ela não tem, né? Se a gente olha para esses três pilares aqui, é delicado, né? Uma pessoa que, né, quando a gente... Deixa eu tentar reformular de uma forma mais delicada essa mensagem. Não, mas é que realmente, assim, né? Não existe fórmula mágica. Isso é um clichêzão, eu adoro esse clichê, não existe. O primeiro ponto é, falando de uma empresa, eu abri a minha empresa e agora o que eu faço? Primeiro, eu preciso conhecer a minha empresa. O que eu vou fazer? Por que eu tô fazendo? Por que eu resolvi empreender? Respondi essas perguntas. Perfeito. Então, vamos nessa. Eu acho que é extremamente importante, sim, separar. A não ser profissões, tá? Tipo assim, decorador. Tem muita profissão que a pessoa tem ali o Instagram dela, que é pessoal, e é que ela posta o trabalho dela. Que eu tô falando de empresas que saem um pouco desse perfil, tá? Mas sim, é importante que a empresa e a pessoa, os executivos, eles tenham duas redes sociais separadas. Porque é aquilo. Eu quero um dia que a minha empresa ande sozinha, não tá só atrelada a mim, né? Existe um outro ponto que é uma questão de eu à frente dessa empresa, né? Eu tenho experiências de vida que eu posso falar e que eu posso compartilhar e que não necessariamente vai agregar o meu negócio no conteúdo do meu negócio. Então, assim, o que eu fiz lá na EasyTax, esse insight que eu tive 10 anos atrás, é importante pra mim. Óbvio que eu levo pro meu negócio, mas não vai se tornar um conteúdo do meu negócio. Deu pra entender? Não sei, tenta deixar mais claro. Em Eu rela- acho que deu, mas assim, porque eu já tô mais nesse meio. Não sei se a galera que tá ouvindo entenderia. Tá, então vamos lá. Eu abri a empresa, eu abri a minha agência. Perfeito. Então, aqui eu vou pensar, eu vou fazer uma rede social onde eu vou falar sobre o que é relações públicas, quais as vantagens de uma agência de relações públicas para um negócio, o que eu posso trazer para o dia a dia de relações públicas para uma empresa. Então, esse vai ser o conteúdo da minha agência, da rede social da minha agência. Então, vai ter um post lá, 5 vantagens de relações públicas para fintech. Ó, que legal. Tipo de conteúdo que eu vou colocar aqui na rede social da minha agência, né? Tem a rede social da Cecília. A minha rede social, ela vai ter uma gama de conteúdo bem diferente da gama de conteúdo que eu penso para minha agência. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho anos de trajetória, que eu já trabalhei em vários outros lugares, que eu consigo ter insight, pegar aprendizados, erros, acertos desses lugares que eu trabalhei, para trazer para minha comunicação da Cecília. E que não vai, às vezes, agregar ao post, ao conteúdo da minha agência. Então, assim, quando eu faço um post de 5 aprendizados que eu tive quando eu trabalhava num sindicato, isso é pra mim, pra minha marca, que pode ajudar outras pessoas, não pra minha agência. Perfeito. Entende? E é aquilo, eu quero que a minha agência ela ande mesmo sem a Cecília estar ali 24 horas presente nela. Porque existem outras pessoas melhores do que eu no dia a dia dessa agência hoje. Então, quando a gente vai pensar nessa divisão,
A depender do negócio, a depender da profissão, sim é interessante que exista essa separação, tá? Quando a gente fala da nossa rede social, pessoal, né? O que mais vai diferenciar você de outras pessoas, que a internet é um mar lotado, é a autenticidade. Então, quando eu vejo, às vezes, pessoas falando assim, ai, Cecília, eu quero fazer os posts que nem o fulano. Não vai. Meu, não. Não. Porque, assim, a tua rede social, você vai crescer, você vai ter pessoas que vão te seguir por quem você é, pelo que você fala, como é o seu dia a dia, quais são as suas conquistas. Então, até a forma de falar. Cada pessoa tem uma forma única. Então, como você escreve, o emoji que você usa, as cores que você usa, tudo isso vai se transformar em uma identidade sua. E é importante que cada um tenha isso. E não importa, né? Eu tenho um concorrente que faz e é maravilhoso. É dele. É dele. Ele criou aquilo. Porque quando é falso, não dura. É uma coisa que tem validade. Então, é falso, tem validade. Pode ter validade de 2 anos, 3 anos. Mas tem validade. Um dia isso ou a pessoa, às vezes, ela acredita tanto naquilo que ela vai incorporando, aí beleza. Mas assim... Mas a falta de autenticidade, ela não se sustenta a longo prazo, né? Não. Não tem como ficar no mercado. Não. Cecília, conversando com você, deu pra perceber vários pontos. Vários pontos que eu sempre trago, tanto no Instagram quanto aqui no podcast, que é a questão do ambiente de crescimento. Visivelmente, você sempre teve em ambientes onde você teve que buscar muito crescer e aprender com quem estava do seu lado. Tem toda a questão de encontrar os buracos que tinha no mercado, né? Então, existem dezenas de agências, tá? Mas nenhuma faz isso. É aqui que eu vou entrar, é aqui que eu vou focar. E, principalmente, agora que a gente falou nessa questão de comunicação, eu acredito que fica bem claro pro pessoal que, como a questão da autenticidade, e que a autenticidade, ela vem muito com o autoconhecimento, que é uma tecla que eu sempre falo muito, essas duas coisas, elas andam junto na rede social, né? É assim que a gente consegue chegar longe e realmente validar o posicionamento de marca. Não, é muito assim, né? Essa questão da autenticidade, de se conhecer, né? Faz com que quando você se conhece, a gente consegue pensar, inclusive, em conteúdos que vão fazer muito mais sentido. É a mesma coisa, conheço a minha empresa. O que eu quero para minha empresa? É importante que isso que seja claro. Não só para o founder e diretor da empresa, mas como para a companhia inteira. É importante que as pessoas entendam, eu quero chegar ali, né? E com isso a gente consegue criar estratégias de comunicação que vai ajudar a chegar ali. Consegue alinhar os passos, né? Totalmente. Cissa, muito obrigada por participar do Prevcast. Vou deixar o seu @ aqui. Galera que tiver dúvida, comenta aqui embaixo. Deixa no Spotify, me manda no Instagram. Quem sabe a próxima vez que eu vim pra São Paulo, eu gravo outro podcast com a Cecília pra gente tirar dúvida. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento. Obrigada a você. Foi um prazer. Fiquei feliz que deu certo. E próxima vez eu já quero a segunda gravação. Vai ser um prazerzão. Obrigada. Obrigada, Cissa.